Bem, é uma satisfação conversar a partir de agora com o Capuani, que é o presidente do CREA. Prazer te encontrar, ser recebido por ti aqui na entidade, Capuani. Prazer é nosso, né, Diego? Até porque esse mês é um mês especial para todos os profissionais do CREA. Nós estamos fazendo 77 anos, 77, de história, de respeitabilidade, de credibilidade. Veja bem, é um legado, né? A todos os que fizeram e fazem parte dessa instituição, ou seja, os nossos conselheiros, nossos inspetores, as nossas entidades de classe, nossos diretores, os ex-presidentes. Nós temos hoje os 70 mil profissionais no Estado. Tu vê como vai aumentando, né? Poxa! Quando eu assumi tinha em torno de 62 mil. Estamos chegando perto de 15 mil empresas registradas, né? As empresas que atuam em todos os ramos da engenharia, né? Hoje é impossível o homem moderno viver sem as manifestações das nossas profissões, né? Seja na saúde, na habitação, na educação. Nós estamos presentes em todas as atividades, né? São quantas categorias profissionais do CREA? Nós temos hoje, veja bem, nós somos os engenheiros, ainda os arquitetos ficam esse ano conosco, né? Os arquitetos, os agrônomos, os geólogos, os geógrafos, os meteorologistas, os técnicos, tecnólogos, em torno de 300 profissões que o sistema abrange. Infelizmente, os arquitetos estão saindo, nosso conselho, se formaram o conselho deles, né? São em torno de 10 mil profissionais aqui no Estado. E 1.600 empresas que se desligam a partir do ano que vem. Então nós estamos vivendo um período difícil de transição, não porque a lei ela foi aprovada no dia 31, e sim porque a gente também tivemos uma queda muito grande na nossa arrecadação. Nossa arrecadação hoje é de 40 milhões, 10 milhões vai para os arquitetos. Só que eles ficam aqui ainda todo esse ano com as despesas, ou seja, nós continuamos com as mesmas despesas. Então tu tira um orçamento para ter a ordem de grandeza dessa queda que deu para nós, né? Ou seja, aquele nosso prédio que vamos inaugurar agora em julho, que estamos fazendo as obras, está terminando. Esse prédio ele foi adquirido, mas veja bem, ao longo dessa história, né? Nós temos aqui esse aqui que a gente está falando, e nós vamos ter que deixar na conta para os arquitetos um prédio daqueles num ano só. Eu recebi o conselho na época do presidente Gustavo com em torno de 15 milhões de caixa, estava com uma situação boa. Nós investimos entre inspetorias, prédio, adquirimos 90 veículos, informática, em torno de 15 milhões. E nós terminamos o ano com 2 milhões em caixa. Agora, nós temos desencaixe de 10 milhões num ano. Isso significa que se eu ficar 6 anos aqui, eu teria que deixar 60 milhões. É muito dinheiro. A queda foi muito grande para ser um ano. E outra coisa nos pegou do dia 31. Mas o conselho é forte. Nós estamos readequando, vamos ter que readequar, porque veja bem, a nossa folha ela passou de 54% para 75% de um dia para o outro. Por quê, hein? Porque tu tinha um orçamento de 40%. Tu tira 10 milhões. Ah, perfeito. Cresceu o percentual, o peso, a pressão da folha sobre o orçamento. Exatamente, sem aumentar nada de recursos de funcionários. Então, isso significa que tu vai ter que adequar de novo, porque isso aqui é uma empresa pública, nós somos uma autarquia federal. São quantos colaboradores no CREA? Nós temos em torno de 395, mas já começou a sair bastante. Já tem saído, pessoal, porque nós sempre é natural, nós sempre perdíamos funcionários que passam em concurso e vão para outras atividades, né, natural. Mas aí nós iríamos fazer um concurso, nós precisaríamos mais gente. Agora, ao contrário, nós temos que readequar a folha, demitir. E aqui é uma autarquia federal, tu não pode demitir. Como é que faz? Estamos fazendo um trabalho, um estudo, ver análise, né, dentro de critérios técnicos para a gente poder ajustar. Vamos ter que ajustar, ficar em 50%, que é inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Nós não podemos ficar em 75%. E quem eu demito? Né? Não é fácil. Então, a gente contratei uma pessoa que tem 60 dias agora vai fazer um trabalho técnico para que a gente possa readequar. Mas vamos falar de coisas boas. Vamos lá. Veja bem, nós crescemos no ano passado 17% a arrecadação. Isso foi fruto de investimentos na fiscalização.
a frota de veículos, nós contratamos 19 fiscal, porque eu assumi o CREA, na época, eu lembro da famosa crise mundial, né? 2008, setembro de 2008. Eu recordo que na nossa posse só se falava em crise, e nós apostamos que o Brasil sairia dessa crise, e o Conselho, então a gente investiu no Conselho e deu resultado positivo. Agora, cara, tinha muitos projetos, eu estou no último ano de mandato, que era a descentralização, parou tudo, né? Porque nós vamos ter que readequar, a mudança é tão grande, e às vezes tem os arquitetos, eu não sou muito entendido por alguns, né? Porque veja bem, desde o nome, documentação, todas as normativas, todos os regimentos internos, a nossa composição do plenário, nós somos 130 conselheiros hoje, porque ele é um equilíbrio que a gente chama do terço, a cada ano entra um terço. Então como é que vai ficar essa questão na Assembleia dos Arquitetos? Então vai ser assim um novo conselho, tanto para nós quanto para os arquitetos. E o problema maior, no meu entendimento, que esses recursos que estão no banco hoje, que a lei previu, está tendo problemas dos arquitetos também, porque eles não conseguem, não têm ordenador de despesas. Eles também não conseguem usar. Exatamente, eles não previram. Então nós temos, na verdade, um grande imbróglio jurídico, e isso não é bom, porque nós estamos vendo um período, temos a Copa do Mundo aí pela frente, mas infelizmente o que vamos fazer? Nós temos que enfrentar a situação. Mas isso a nível de país. Só que nós, o Rio Grande do Sul, foi o que maior teve, a maior impacto que deu foi nós e Mato Grosso, que é interessante, né? Eu também me surpreendi porque a arrecadação em termos de empresa, para ter uma ideia, é 26%. Tá? Ou seja, a perda, quando é RT empresa, anuidades, de profissionais 18%, que dá uma média de 20 e poucos %. Tá? Então veja bem, tu tem um orçamento, porque metade é folha, então tu só pode cortar de 50% do teu orçamento. Tu imagina o seguinte, se 25% tu teve de impacto, representa um corte de 50%. É tecnicamente possível. Tu vê o problema que a gente está financeiro? Complexo. Me fala desse prédio novo do CREA. Divide isso com o telespectador, Capone. E com os profissionais, né? Não, esse prédio, porque veja bem, era o contrário. Nós estávamos com um problema aqui, nós estávamos amontoados aqui dentro. Esse prédio aqui foi adquirido há muitos anos, né? E daí, então, havia uma vontade muito grande, inclusive dos próprios arquitetos, de se adquirir um novo prédio. E na época a gente discutiu aí, tanto é que foi aprovado, porque as aquisições do nosso conselho não precisam de aprovação do plenário. Nós levamos isso ao plenário, discutimos com as entidades, né, e foi aprovado por unanimidade na época, os próprios arquitetos. E hoje estamos reformando, fazendo adequações do prédio, iremos para lá agora até agosto, julho, por aí nós vamos. Aí esse prédio aqui hoje já se torna desnecessário, porque agora tu tem que readequar de novo. Claro. Que interessante, né? Mas ninguém... Claro que os arquitetos, eles estão há mais de 40 anos tentando essa conquista de formar o conselheiro, que é um direito. Eu acho que também qualquer categoria profissional pode ter o seu conselho. Porque, veja bem, nós como abrangemos todas as profissões, só que a forma que foi feita, no meu entendimento, é que poderia ser diferente. Por exemplo, os arquitetos querem formar o seu conselho, faria sua lei, ficariam aqui dentro, nós faríamos eleições, porque tem todo um processo que eles têm que fazer, de normativas. E depois, o que é de direito deles, nós daríamos a parte deles, até em imobilizado, por esse próprio prédio. Os funcionários, esse que eu estou te falando que nós vamos ter que adequar, desses 75% são funcionários. Quantos funcionários que têm um conhecimento bom, que poderiam ir para o conselho deles? A lei não previu isso. Entendeu? Nós poderíamos simplesmente dar parte desses veículos, daria um prédio para eles, daria esses funcionários, e seria menos traumático essa saída, porque toda saída é que nem separação, né? Ela é traumática, queira ou não queira, dá problema. É um mundo novo. É um momento de há uma estabilidade, cria aquele conflito. Embora eu tenha dito, apostem os colegas, que nós não vamos nos separar assim, porque aí fora o mercado, eu na minha empresa sempre trabalhei com arquiteto, nunca tive um problema com arquiteto. Até porque nós somos profissões irmanadas. E mesmo os conselhos depois vão ter que trabalhar em conjunto. E tem uma coisa que a lei prevê que é bom, que nós podemos fazer convênio de fiscalização. Onde é que fica esse prédio novo? Aqui na Ipiranga com a São Luís, aqui em frente ao Planetário.
Perfeito. E ele está sendo todo renovado? Ele está sendo readequado, readequação, né? Porque era um prédio que ele foi... Nós compramos, também era uma autarquia, a Fundação BRDE. Então, antigamente parecia um banco, então nós estamos readequando ele. Só reformas internas. Né? Só, claro, tem que fazer os processos licitatórios. Para ter uma ideia, pessoal, o problema, no meu entendimento, dos conselhos é que são autarquias. Por exemplo, a OAB não é autarquia. Isso flexibiliza mais. Tanto é o seguinte, para ter uma ideia, eu já fiz 2 licitações das mudanças, para mudar esse prédio e levar para lá, e deu deserto. Estou fazendo a terceira agora, porque o pessoal, as empresas umas não têm documento, porque as exigências são muito grandes. Na época eu listei aquele prédio ali também, não teve nenhum interessado, por causa do nosso valor da obra, na primeira licitação. Então isso daí tu tem que, todo o processo novamente, né? Então isso demora muito, não é? São quantos andares ali? São 9 andares. Vai ficar bem adequado para o CREA. 6.500 metros, esse aqui tem 2.700. Triplica, né? A qualidade do prédio, a visibilidade, é outra, é um prédio novo, vai ficar muito bom, que é o que os profissionais merecem, empresas que a gente possa oferecer serviços cada vez mais eficientes, eficazes, que a gente procura melhorar o nosso serviço. E às vezes o profissional também se queixa, porque a autarquia ela tem esse viés de que amarra as coisas, né? Entende? Então... E os projetos para frente, Capone? Os teus projetos? Nós esse ano é um ano, veja bem, e além da saída dos arquitetos, esse ano tu tem uma eleição a nível nacional. Nós temos eleições, presidente do CREA, presidente do CONFE, conselheiro estadual do CAU, conselheiro federal do CAU, a mútua, a Caixa Assistência, então muitas eleições. E é natural, sabe, que em período de eleições os ânimos se acirram, né? Então é um período assim, difícil. O nosso mandato, nós entendemos que a gente está deixando um legado, né? Nós fizemos muitas coisas, né? Essa própria frota de veículos. Quantos carros? 90 veículos, nós investimos em fiscalização, em inspetorias, a gente descentralizou, nós demos mais transparência ao Conselho, né? A própria imprensa, assim, o que nós saímos na mídia, graças a você, assim, ó, o Conselho foi para a mídia mostrando para a sociedade o que é a importância que tem, porque a própria sociedade não entende o papel do CREA. E no nosso entendimento, nós temos que fazer também uma reavaliação da Lei 594. Veja bem, temos aí a questão dos pardais, né? Que está muito, hoje, se falando muito, né? E mesmo quando acontece um acidente, nós não temos o poder de embargo. Os conselhos, o CREA, ele registra os profissionais de empresa, fiscaliza a atividade profissional e julga os profissionais, seja processo ético. Nós não temos poder de embargo, né? E que a sociedade às vezes cobra. Onde é que está o CREA? Mas para que serve o CREA? Que o CREA não vai lá e embarga, óbvio. Porque a Constituição... a nossa lei foi feita em 66, tivemos 67, queira ou não queira, foi uma constituinte, diz que foi no regime militar, mas foi, né? Depois 69 teve mais momento, e houve a 88 a Constituição, né? E ali mudou muito, tanto é que ela delegou mais os municípios, e que é correto. Então o licenciamento, a parte de licenciamento e embargo compete aos municípios. E está certo, porque é no município que o cidadão vive. Essa questão dos pardais, quem é que define? Embora tenha que ter critérios técnicos, estudos técnicos, esse é o problema, mas quem coloca os pardais são os municípios. Nós, o CREA, nós não temos poder de ir lá embargar, nós podemos ir ver se tem um profissional que tem atribuição profissional, só, porque a lei diz isso. Capone, obrigado por me receber, sucesso para ti e para o CREA. Muito obrigado, Diego. Eu quero mais uma vez agradecer a tua presença, te convidar já para a posse e dizer que o nosso conselho está de portas abertas e que estaremos esse ano discutindo os problemas da nossa categoria profissional e que certamente estaremos sempre no futuro. Ele sempre vai ser, até porque tem a Copa do Mundo, a fiscalização profissional é muito importante, qual é o foco de ter um profissional registrado é a segurança da sociedade, porque tu tem todos os serviços e obras executadas, como tu minimiza os riscos,
onde tu tem um profissional qualificado, a tendência, e se houver um equívoco, um erro, esse profissional será punido, tem a quem punir. Então a sociedade é importante, o nosso papel é para a proteção da sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Esta é a Opinião Livre.